Hoje eu quero falar sobre o sábio magnânimo. Como é que a gente conecta a sabedoria com esta grandeza de alma? Fique ligado. O sábio magnânimo, dentro da nossa jornada excelente, vocês lembram que magnanimidade é uma virtude. Segundo Aristóteles, é uma virtude. E é uma virtude que é um meio termo entre o ser pusilânime, quer dizer, aquele cara que é o humilde negativo, tá certo? Não é? É o humilde negativo. É aquele cara que é fraco de opiniões, etc. E aquele que é soberbo. Entre uma coisa e outra você tem o magnânimo, que literalmente quer dizer grandeza da alma. Como é que a gente enxerga isso? E a grandeza da alma, ela está relacionada com a busca de uma excelência, tanto pessoal quanto coletiva. Uma pessoa magnânima é uma pessoa que está pensando nos outros. Não é uma pessoa que está só pensando em si. Né? O dia a dia nosso é um dia a dia bem puxado. Todo mundo, né, que trabalha, que luta, que está tentando aí viver e sobreviver, não é fácil a vida, não é? E por causa disso, cada dia mais nós estamos fechados. A gente só olha para a gente. Esses dias a minha esposa falou assim, bem, eu estava num lugar, estava cheio de gente, eu pedi licença para passar e a pessoa olhou feio para mim. Por que será que ela olhou feio? Porque estão atrapalhando o meu bem-estar. Eu estou parado aqui, eu não quero me mover. Chega a ser uma coisa ridícula, mas isso que está acontecendo todo dia, toda hora. As pessoas estão voltadas para si mesmas. Então, uma pessoa magnânima é uma pessoa voltada também para a sociedade. E eu quero ver isso à luz de algumas coisas. Primeiro, alguns aspectos do ser magnânimo e sábio, a sabedoria conectada com esta grandeza da alma. Primeira coisa, o altruísmo. Altruísmo, a gente sabe o que é, né? Altruísmo é quando você quer o bem comum. Quando você se abre para o outro, quando você passa a olhar para o outro. Eu costumo dizer que a gente precisa aprender a olhar do lado. Olha do lado, o que está acontecendo do seu lado. Quando o Oswaldo falou de Moçambique, né? Moçambique não está tanto ao nosso lado, mas quando você fica sabendo o que acontece, eu tive em Moçambique, eu fui líder de uma missão, chamada Missão para o Interior da África, por 13 anos. E eu tive lá em Moçambique, num período muito pior do que é hoje. Muito pior. Era um período assim, pós-guerrilha, guerra. E eu nunca tinha entrado numa cidade que era como se eu estivesse entrando numa favela. Só que era a cidade. A segunda maior cidade de Moçambique. Era essa situação, a situação da pobreza extrema, né? Da luta pela sobrevivência. Uma luta terrível. E se a gente não for altruísta, gente, o que acontece com a gente? O que você acha que acontece com a gente? O que a gente faz? Se isola, o que mais? O que mais? Você ajuda alguém? Não. Você ajuda a família? Não. Você olha para as necessidades das pessoas que estão ao seu redor? Não. Certo? O altruísmo faz eu me abrir. Então, o altruísmo é uma característica importante desse nosso estudo. Quando a rainha de Sabá, vocês lembram desse texto? Não? Quem conhece a Bíblia aí? Em 1 Reis, fala que a rainha de Sabá foi visitar Salomão, o rei Salomão. Ela ficou sabendo a respeito de Salomão, certo? Ela ficou sabendo. E ela foi ver com seus próprios olhos. Então ela chega lá, perto de Salomão, e faz um monte de perguntas, etc, etc. Olha o texto. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Isso me chama a atenção. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Por que me chama a atenção? Porque muita gente guarda conhecimento para si.
não fala para os outros, não é altruísta no sentido de compartilhar conhecimento. Tem medo da concorrência? Tem medo que alguém vai fazer aquilo que você sabe fazer? E o altruísmo não, o altruísmo se abre. Como é que essa rainha de Sabá ficou sabendo de Salomão numa época que não tinha internet, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha avião? Ela ficou sabendo a esse respeito. Porque a notícia foi correndo. E por que foi correndo? Porque Salomão abriu o conhecimento. Quando você lê o livro de Provérbios, você está lendo Sabedoria de Salomão. Quando você lê o livro de Eclesiastes, você está lendo Sabedoria de Salomão. E é legal essa coisa de você compartilhar. Sabe, é uma coisa que eu penso muito, gente. O Volley falou sobre isso, eu acho muito importante, né? E isso é uma coisa recorrente na minha mente. Qual é o meu legado na história? Se numa segunda-feira você chegar aqui e tal, não sei o quê, cadê o Nácio? Cadê o Nácio? Rapaz, você não ficou sabendo? Morreu. Ué, isso não vai acontecer um dia? Não sei se vai ser numa segunda-feira, mas algum dia, não é? Eu não quero brincar com essas coisas no sentido de depreciar nada, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá bom, morri, e aí? Qual o legado que eu deixei? Não, pastor, eu trabalhei duro na minha vida inteira para deixar um legado para meus filhos. O que é o legado que você deixou? Deixei uma casa na praia, deixei 2 carros, deixei não sei o que. É isso que é legado para você? Ô pobreza de vida, gente. Viver assim é uma desgraça. Briga. Eu conheço uma família que quando o pai morreu, o marido morreu, a mulher e os 5 filhos, cada um contratou um advogado. A mulher e cada um dos 5 filhos, um advogado, para dividir os bens. Porque ali não ia dar conversa. Que legado você está deixando? Essa é uma pergunta importante. E altruísmo é um legado legal para a gente deixar. Então Salomão se abria, Salomão compartilhava, né? Outra coisa é excelência. Excelência é quando você faz tudo com excelência. Entre o bom e o ruim é fácil identificar. Mas entre o bom e o excelente é mais difícil de identificar. Concorda ou não? Você vai num restaurante comer, né? Você comeu, você gostou, estava gostoso. Aí a gente pergunta, estava boa a comida? Não, estava muito boa a comida. Estava excelente? Qual que é o padrão? O que é excelente? E aí o pessoal vem e fala assim, isso daí é um conceito relativo. Não é relativo. Porque o dia que você comer uma comida melhor, você vai saber o que é excelente. Olha que interessante, eu gosto desse texto por causa desses detalhes. Aqui ainda estamos na Rainha de Sabá, certo? Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados e os copeiros todos uniformizados e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Eu fico imaginando, gente, Salomão, ele não só foi o homem mais sábio, mas o homem mais rico. Agora, ele fazia as coisas com excelência. É bonito ver isso. Estou cansado de ir em empresa que os funcionários estão completamente mal vestidos. Né? Às vezes a camisa comida, né? A gente fala, né? Às vezes tudo manchado. Cuidado com os detalhes. Cuidado com as pequenas coisas. Uma vez eu vi um vídeo em que esse profissional, é um jornalista, ele estava contando a respeito de um café especial que ele foi tomar nos Estados Unidos, ele mora lá, e ele perguntou, ele estava na televisão lá, e ele perguntou para o pessoal, olha, onde é que tem uma cafeteria? E alguém falou, olha, tem várias cafeterias, tem essa, mas tem uma especial que você nunca foi. Ele falou, mas o que tem de diferente? Ele falou, vai lá.
Chegou lá, $80 o café. $80. Ele comprou porque ele queria fazer um vídeo em cima daquilo. O café é aquele que tem um animalzinho que come o grão, defeca, eles limpam, lavam, e eu não sei para que isso, mas tudo bem. E o que acontece é que tem escassez, porque você não tem tantos animais que fazem isso. Então, a quantidade de café é pouca. Por que a quantidade de café é pouca? O preço sobe. Mas aí, uma das coisas que esse jornalista falou, que eu achei fantástico, ele falou, é incrível a atenção aos detalhes que tem essa empresa. A cafeteria pequenininha. Falou, o café, a xícara é servida a 45 graus, a aba está a 45 graus, que é a hora que você pega. Tem que ficar exatamente naquela posição. O café é feito de um jeito sempre igual. Os detalhes, as pessoas, os clientes pediram para ninguém filmar lá dentro. Porque para pagar $80 o café é rico ou é famoso, né? Esse pessoal rico. Então eles pediram, ó, por favor, dá para você não deixar ninguém filmar aqui, tirar fotografia? Tem lá, proibido fazer isso. Aí alguém pediu, mas não dá para ter umas tomadas aqui? Ele foi lá e fez isso. Essa atenção aos detalhes significa o quê? A vontade de fazer as coisas com excelência. Faz sentido isso, gente? Eu fui convidado para falar. Eu não vou falar a cidade, fica chato, porque a gente está gravando. Eu fui convidado para falar numa cidade aqui do Brasil e foi um rapaz me buscar no aeroporto. Eu olhei o rapaz. Nasce, é você? Ah, sou eu. Bem, eu vim aqui te buscar. Ah, muito obrigado. Vamos até meu carro? Fomos até o carro dele. A hora que eu fui olhando, eu fiquei olhando assim e falei, ai. O carro estava tudo sujo. A hora que eu olhei dentro do carro, sabe acumuladores? Pessoas que acumulam coisas. Então tinha lata e não podia tirar. Lata velha, lata, papel. Tinha tudo que você pode imaginar, tinha dentro daquele carro. Eu entrei assim, quase que eu falei, esse cara vai me levar, vai me raptar aqui. Né? Não é, isso aqui é... E eu não perguntei para o rapaz, porque eu sabia que aquilo já tinha passado para o nível da enfermidade. Né? Ele tinha alguma enfermidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu estou cansado de ver pessoas que não têm excelência no trato pessoal. No trato pessoal, gente... Desculpa eu falar o que eu vou falar aqui. É tomar banho. O que eu vou falar? Tomar banho, você precisa tomar banho. Tem gente que não toma banho. Eu trabalhava com um cara dos Estados Unidos, eu levei ele para minha casa, ele ficou 3 dias na minha casa, minha esposa deixou a toalha certinha, do jeito que estava, ficou. 3 dias. Eu falei, gente, não é possível. Que medo que o cara tem de um... É hidrofóbico, né? Eu estou falando, brincando, alguma coisa para chamar a sua atenção para seja mais atento aos detalhes da sua própria vida. Da maneira como você se veste, da maneira como você se apresenta, da maneira que teu carro, limpeza num carro é limpeza. Você não precisa ter um carro chique, você precisa ter um carro limpo. Acho que eu vou apanhar aqui a hora que eu sair daqui hoje, não vai ser muito bom o negócio. Uma pessoa sábia e magnânima é uma pessoa que tem os olhos voltados para o futuro. É uma pessoa que está enxergando o que pode vir a ser. Ela não está vendo o que ela tem, ela está vendo o que pode vir a ter. Ela não está vendo o que ela faz aqui, ela está vendo aquilo que ela pode fazer. A sabedoria magnânima é visionária. E sabe o que eu me lembrei quando eu estava estudando esse texto aqui? Eu me lembrei de Davi, o pai de Salomão. Davi quis construir o templo para Deus. E quando ele disse, Senhor, eu vou construir o templo, Deus disse, você não.
Você é um homem de sangue. Ele era guerreiro, né? Tinha lutado demais. Ele disse, não, você não. Seu filho pode construir, você não. Quando a gente pensa que uma pessoa que recebe um não desse, o que ela... então tá bom. Cuidar da minha vida, na hora que eu morrer, morri. Meu filho que se vire, né? Olha só. Então Davi deu a seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas, e do lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões dos sacerdotes e dos levitas e sobre a execução de todas as tarefas no templo do Senhor e os utensílios que seriam utilizados. Vocês estão entendendo o que nós estamos lendo? Ele não tinha nada disso. Nada disso existia. Nada disso existia. Ele deu a planta para o filho. Uma pessoa magnânima, sábia, uma pessoa que busca Deus de verdade, é uma pessoa que enxerga o futuro. Mas não enxerga um futuro porque ela é adivinha. Ela enxerga o futuro porque ela põe o coração para fazer o melhor que ela pode. Continuando. Determinou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e o peso de prata para todos os utensílios de prata que seriam utilizados nas diferentes tarefas. O peso de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas e o peso de prata para cada candelabro de prata e as suas lâmpadas, de acordo com a finalidade de cada um. O peso de ouro para cada mesa de pães consagrados, o peso de prata para as mesas de prata, o peso de ouro para os garfos, para as bacias de aspersão e para os jarros, o peso de ouro para cada tigela de ouro, o peso de prata para cada tigela de prata e o peso de ouro refinado para o altar de incenso. Também lhe deu o desenho do carro dos querubins de ouro, que com suas asas estendidas abrigam a arca da aliança do Senhor. Coisa linda, né? Sabe o que é isso aqui? Quando você enxerga alguma coisa, você fica tão imbuído, tão apaixonado por aquele assunto, que você vive aquele assunto. Então, Davi viveu um assunto que não existia. Não existia templo, não existia prédio, não existia nada disso. Mas ele foi vivendo dentro do seu coração. Então ele chamou o filho, filho, vem aqui. Olha, está aqui a planta disso, está aqui a planta disso, o desenho disso, vai ser assim, faz assado. Ele vislumbrou o futuro. Antes de vir para cá, eu estava atendendo uma pessoa e ela disse assim para mim, uma moça, ela disse assim para mim, eu não vejo o futuro, eu vou vivendo. É uma característica. Eu não vou julgar. Pode ser bom, pode ser ruim. Mas é difícil viver assim. Porque você não se apaixona por nada. Percebeu? Você só se apaixona por aquilo que você nutre dentro de você. Sabe a mulher quando está grávida? Ela não fica olhando só a barriga dela crescer. A mulher quando está grávida, ela vislumbra o nenê. Como que vai ser? Como que não vai ser? Por isso que compra roupinha antes, compra isso antes. Ela vai vivendo um mundo que não existe ainda, mas que vem a existir. Então ela está grávida de um sonho, não é só de um bebê. Grávida de um sonho. E eu acho que a gente tem que ficar grávidos de sonhos. Porque se você não tem um sonho, você vai vivendo cada vez mais difícil. É mais difícil, mais difícil. Fica pesado, a vida fica pesada. Você não sabe para onde você está indo, né? A importância da sabedoria magnânima na liderança. Eu tenho falado para vocês que todos nós, homens, somos líderes. Nós somos líderes. Líderes primeiro de nós mesmos e líderes naquilo que a gente faz dentro de casa. Primeiro, a importância das decisões justas. O sábio magnânimo tem a habilidade de tomar decisões justas, baseadas em princípios éticos sólidos. O sábio magnânimo é inspirador, ele inspira as pessoas. E ele é transformador, ele gera a transformação onde ele está.
E isso me fez lembrar esse caso da sabedoria de Salomão, que aliás é muito conhecido, né? Vocês se lembram quando duas prostitutas foram conversar com o rei Salomão? As duas prostitutas estavam grávidas. Uma teve um nenê, 3 dias depois a outra teve um nenê. E uma delas estava dormindo e o nenê do lado na cama, e ela deitou em cima do nenê e matou o nenê. E ela viu que a outra estava dormindo, trocou as crianças. A outra, quando acordou, viu o nenê morto, assustou-se, mas imediatamente reconheceu que não era dela, o nenê. Então as duas foram para o rei, conversar com o rei. E uma chegou e disse, aconteceu isso, e a outra, né, aconteceu, não, é meu filho, não, é meu, o vivo é meu, o morto é seu, não, o seu é o... Aquela balbúrdia. O rei disse, esta afirma, meu filho está vivo e seu filho está morto. Enquanto aquela diz, não, seu filho está morto, o meu está vivo. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe, ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade, uma para uma e a outra metade para outra. Pronto, resolve o problema. Para você que não conhece a Bíblia, fica tranquilo, não cortaram a criança, não separaram nada. O que aconteceu? A mãe verdadeira disse, não, tudo bem, pode dar o filho para ela. Não vai cortar meu filho. Salomão disse, essa é a mãe verdadeira, dá o filho para ela. Esse é um caso emblemático de sabedoria. A aplicação da sabedoria e uma sabedoria magnânima. Por quê? Porque ele estava julgando um caso que quem é que vai se preocupar? Até hoje, se isso acontecesse e fosse para o tribunal, quantos advogados iam querer pegar um caso de duas prostitutas que não têm dinheiro para pagar? Eu tive um caso meu que só demorou 15 anos para ser julgado. Foi rápido, né? 15 aninhos. Entende o que eu quero dizer? Não é excesso de trabalho, não. É falta de sabedoria, falta de magnanimidade, falta de solidariedade, falta de altruísmo, falta de privilégio, de priorizar as coisas. Não se priorizam as pessoas. E eu fico perguntando para mim mesmo, eu priorizo as pessoas? Essa é uma pergunta que eu faço para mim. Porque pessoas vêm antes de coisas, gente. Mas a sociedade não prioriza as pessoas, prioriza as coisas. Né? O cara tem... Oi, doutor, como vai o senhor? O cara não tem. O que você quer aqui? Estou falando alguma coisa que vive em Marte? Não, né? Não. Mas por que isso acontece? Porque faltam os valores de um coração magnânimo. Da gente enxergar a comunidade, enxergar as pessoas. Né? Se entrar um bêbado aqui agora, é capaz de uns 2 homens lá e falar, ó, rala. Né? E eu fico pensando, e esse cara não tem o direito de ouvir uma palavra de Deus? Fecha, claro que fecha, atrapalha o culto. Está entendendo o que eu quero dizer, querido? A gente faz isso em casa. A gente faz isso no vizinho, com o vizinho, a gente faz isso no trabalho, a gente faz isso na igreja, a gente faz isso em todo lugar. Então, a prioridade aqui era a vida. Quando Salomão falou, corta a criança, é óbvio que ele não ia matar a criança. Mas quando ele fez isso, ele sabia de uma coisa, que a mãe verdadeira ia dizer, não, então pode dar para outra, pode dar para outra, pode dar para outra. Isso é sabedoria. Né? Viver dessa maneira é uma coisa maravilhosa. No verso 28 diz, quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Lembra que eu falei lá? Vou voltar um pouquinho. Decisões justas, inspirador, ele se tornou uma inspiração, nós estamos falando sobre ele agora. Isso daí deve dar
uns 4.000 anos atrás. Certo? Nós estamos falando dele. Transformador, transformou as pessoas ao seu redor. E quando o texto diz que as pessoas, quando viram isso, passaram a respeitá-lo profundamente, mostra a inspiração, mostra o quanto esse homem passou a fomentar no seu reino um desejo muito grande das pessoas de serem como ele. Isso que é inspirar a pessoa. Essa é uma pergunta que eu sempre faço para mim, né? A quem eu estou inspirando? Eu tenho 2 filhos adultos. Meu filho mais velho vai fazer 40 anos esse ano. O mais novo vai fazer 34. Os 2 têm filhinhos. Tem 2 netinhos. E eu fico sempre pensando se a minha vida tem inspirado os meus filhos. Como pai, como marido, como um homem trabalhador, responsável, né? Uma pessoa justa, né? A gente sempre diz, eu procuro ser, né? Procuro mesmo. Mas tem que procurar e correr atrás, porque se você só procurar, você não acha. Tem que fazer a coisa acontecer. Quando eu falo, por exemplo, sobre fidelidade, o que é fidelidade? Fidelidade é fruto do amor, né? Eu sou fiel à minha esposa não porque eu sou casado com ela, porque eu a amo. Sou fiel a ela. E eu já ouvi o disparate de homens dizerem assim para mim, não, eu amo a minha esposa. Mas sabe como é que é? Eu sou homem, eu tenho um monte de mulher por aí. Então você não ama, cara. Você não ama, você não está entendendo o que é amor. O amor traz fidelidade, traz lealdade, traz compromisso, traz gentileza, traz bondade. É só você olhar o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, né? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Paulo diz, contra essas coisas não tem lei. Isso é um privilégio, gente, né? Então eu quero chamar a sua atenção para isso. E a minha pergunta para você, antes da gente terminar, é que decisões você tem que tomar hoje para ser um sábio magnânimo? Hoje. Aí, você e Deus. O que você precisa dizer para Deus e para você que precisa mudar a partir de hoje? Quando eu era moleque, eu ouvi uma música que falava assim, que era pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Era um negócio assim, era bem estranha essa música. Mas é um pensamento, a gente chama isso de crença. Essa é uma crença central que muita gente tem. A pessoa é assim, vai morrer assim. Ah, eu sou assim, pastor. Não tem jeito não. E tem gente que ainda chega e diz assim, eu sou bicho ruim. Eu sou bicho ruim, eu sou assim mesmo. Não tem jeito, não vai mudar não. Pode mudar. E sabe por que pode mudar? Porque o maior magnânimo de todos foi Jesus, que morreu não por ele, mas morreu por nós. Jesus, quando morreu na cruz, ele não morreu para se safar. Aliás, para ele se safar era só ele fugir, né, negar a missão dele. Ele não fez nada disso. O próprio diabo, quando atacou Jesus, Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Lembra? Ele diz, está escrito, é assim que eu vivo. Ele foi ser batizado por João Batista. João Batista olhou para ele, que era primo dele, e falou assim, eu que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ele diz, deixa assim para que se cumpra toda a justiça. É assim que tem que ser. Ele não estava fazendo por ele. Ele não tinha pecado, ele não precisava se arrepender e nem ser batizado. Ele criou um modelo para mim e para você. Pensa nisso. A vida de Jesus, desde o seu nascimento, foi um modelo para mim e para você. Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, nós nos convertemos por obra do Espírito Santo. Jesus viveu em obediência ao Pai. Ele dizia, eu e o Pai somos um. A gente deve viver assim. Jesus morreu pelos nossos pecados, nós devemos morrer para os nossos pecados. Ele ressuscitou para nos dar intimidade com o Pai, e nós devemos ressuscitar para uma vida nova.
Então, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto? É conversa. Dá para mudar, dá para ter uma vida nova. Então, a pergunta que eu faço para você é: que decisões você deve tomar para se tornar um sábio magnânimo a partir de hoje? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque essas reflexões nos desafiam, de verdade. A mim me desafia muito. Quando eu olho para aquilo que aconteceu com Salomão e a maneira como a rainha de Sabá veio se aconselhar com Salomão, ela disse: é muito mais do que o que eu ouvi falar. Senhor, eu quero ser uma pessoa, não como Salomão, mas eu quero ser, eu, Antônio Carlos, eu quero ser uma pessoa que gere um testemunho na sociedade, que as pessoas possam dizer: eu quero saber como viver uma vida assim. Eu quero viver assim, eu quero para a glória de Deus. Senhor, eu quero viver assim. Me ajuda os meus queridos aqui, Senhor. E que hoje seja um dos dias de grandes mudanças em nossos corações. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.